Se você sonha em desenhar tudo o que você quiser e um dia chegar no nível de conseguir ilustrar seu próprio mangá, suas próprias histórias em livros ilustrados, ou criar quadros com cenas incríveis que só existem na sua imaginação, então você está no lugar certo. Eu me chamo Ricardo e nesse vídeo você vai entender como alcançar esse nível no desenho e começar a criar tudo o que você imaginar. Se você quiser fazer seu sonho virar realidade, então assiste esse vídeo até o fim, porque esse conteúdo é ouro, de verdade. Eu nunca vi ninguém falando na internet sobre isso com esse nível de profundidade e de graça, então aproveita. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Eu quero começar falando de um tema que vai ser bem polêmico e muita gente vai ficar meio bravo, que é o seguinte: se você desenha só de cópia, você não sabe desenhar totalmente. NANI?! Mesmo que você seja muito bom nisso, de copiar idêntico mesmo, sinto lhe informar, mas isso não é nada. Isso é só a pontinha do que é desenho de verdade. Existe muito mais para você aprender. Pô, mas se isso não é desenhar, o que é desenhar então? O que acontece é o seguinte, que o desenho de cópia, ele é só o primeiro estágio do desenho, que é o momento que você desenvolve sua capacidade de observação, a sua capacidade de medir, de proporção, de fazer a simetria correta dos seus desenhos. Isso não é ruim, tá? Isso é, na verdade, excelente, é muito bom para todo desenhista, é uma habilidade fundamental e que vai te levar muito longe. O que acontece é que muita gente fica preso, parado nessa fase de cópia e não consegue sair, não consegue nem ver, às vezes nem sabe que existe um outro passo, um segundo passo, um próximo nível do desenho. Esse segundo nível do desenho é o desenho de construção. Quando você para de copiar, você para de simplesmente transpor as linhas, né, dos contornos para o papel e começa a entender como aquela figura, aquela referência é construída, do que ela é composta. Por exemplo, um corpo que você vai desenhar de um modelo vivo, você começa a entender, por exemplo, qual é a forma geométrica que você pode representar a cabeça daquela pessoa, por exemplo. E entender isso, você vai conseguir rotacionar essa cabeça na hora de desenhar. Você vai conseguir visualizar em 3D na sua cabeça e vai conseguir desenhar de maneiras bem diferentes daquela referência que você está vendo. Se você está vendo só de frente, você vai conseguir desenhar ela de lado, de 3/4, de costas até. Então você vai conseguir ter uma liberdade de construção daquele objeto ou daquela figura da maneira que você quiser, com muita liberdade, com muito mais facilidade. E esse desenho de construção é aplicável para tudo, seja uma pessoa, um carro, uma casa, um animal, uma planta, qualquer coisa que você imaginar, que você quiser desenhar, você pode usar o desenho de construção. Se você entende como aquilo funciona na realidade, como ela é composta, você pode desenhar tudo o que você quiser. Você pode imaginar essa forma de desenho como se fosse um Lego. Sabe aqueles brinquedos de encaixe que você brincava quando era criança? É exatamente igual. Quando você começa a entender quais são as peças, as formas que existem no mundo, na realidade, na hora de você construir o seu desenho, vai ficar muito mais fácil, porque você já entende como você pode juntar essas peças e criar qualquer coisa, seja uma pessoa, seja um animal ou uma planta, por exemplo. Mas como é que eu avanço para o desenho de construção? Para você começar a construir os seus desenhos e parar de copiar, para você entrar de verdade no desenho, você precisa desenvolver o que eu chamo de olho mental do desenhista, que na verdade é composto por 3 habilidades básicas. A primeira habilidade é o que eu chamo de régua visual, e se você já desenha, se você já faz seus fanarts, se você já copia alguma referência, você já deve ter ela bem desenvolvida, que é a sua capacidade de medir as proporções, medir as distâncias, fazer uma boa simetria e chegar num resultado bem parecido com a referência que você está olhando. E essa é uma habilidade fundamental para todo desenhista, todo pintor, todos os artistas, eles precisam ter um conhecimento, uma boa noção de proporção, ter essa régua visual bem desenvolvida para conseguir avançar. É a base do desenho. E as outras 2 habilidades é o que eu chamo de visão 3D e visualização mental em 3 dimensões. E elas meio que andam juntas, porque elas vão desenvolver sua capacidade de visualizar além dos contornos, além dos traços e começar a entender aquele objeto que você quer desenhar em 3 dimensões. E para você instalar esse software de modelagem 3D na sua mente, para você conseguir ver em 3D e visualizar na sua mente os objetos em 3 dimensões, você precisa estudar 2 coisas básicas. O primeiro é o fundamento da forma e o segundo é o fundamento da perspectiva. Se você não sabe o que são os fundamentos do desenho, se você nunca ouviu falar, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do meu canal, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição, porque, como o próprio nome indica, eles são fundamentais para quem quer desenhar a partir do desenho de construção. E são 7 os fundamentos. Eu já falei da forma, da perspectiva, mas também tem a linha, a cor, a composição, a anatomia e a luz e sombra.
Inclusive, se os seus desenhos não estão saindo legais, se você não está chegando no resultado que você quer, seja no desenho de cópia, seja no desenho de imaginação, pode ter certeza que você não está aplicando os fundamentos do desenho nas suas artes. Então corre lá, dá uma olhadinha depois para você entender mais a fundo sobre os fundamentos. Quando eu descobri o desenho de construção, meus desenhos melhoraram muito, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer corpos e mãos, principalmente. E eu acho que vários desenhistas também têm essa dificuldade, eu vejo por aí, vejo nos meus alunos também. E aí, a partir desse conhecimento, a partir do estudo dos fundamentos, da forma e da perspectiva, eu comecei a entender como construir de fato uma mão de verdade. E não uma coisa reta que parece, sei lá, uma folha de papel. Meus desenhos pareciam uma luva vazia, assim, sabe? Não tinha profundidade, não tinha volume nenhum. Mas depois que eu comecei a entender, comecei a estudar, meus desenhos melhoraram demais. Dá uma olhada só. No meu caso, teve o Ricardo desenhista antes do desenho de construção e depois do desenho de construção. Melhorou muito, foi tipo da água para o vinho. E eu tenho certeza que se você aplicar isso, se você estudar dessa maneira, os seus desenhos também vão melhorar muito e você vai começar a criar tudo aquilo que você imaginar. Antes de você partir para o desenho de construção propriamente dito, primeiro você tem que passar por um processo. Não é tão fácil assim, você simplesmente vai lá e começa a desenhar. Primeiro você precisa entender e se habituar com o desenho das formas, de uma maneira isolada. Você vai estudar parte a parte, para só depois você vai chegar no desenho final e vai começar a construir, mesclar e fundir essas peças para chegar numa peça final. É exatamente como o Lego, como eu já comentei anteriormente, você precisa saber quais são as peças que você tem na sua mão, né, as cartas aí na sua manga, para você saber quais são as suas possibilidades, onde você pode ir, quais são os seus limites, quais que você não sabe encaixar perfeitamente. E aí, então, entendendo isso, entendendo essas peças, você vai conseguir chegar em resultados muito melhores. E para começar o estudo dessas peças, a gente pode começar com estudos mais simples, mais básicos e só depois ir subindo de nível de dificuldade. E primeiro você precisa entender que existem 3 tipos de formas: as formas geométricas, as formas orgânicas e as formas planas. Entender e saber desenhar esses 3 tipos de formas vai treinar a sua visão e sua visualização mental em 3D. E isso vai te permitir ler o mundo de uma maneira diferente, literalmente ver o mundo de uma maneira diferente. Você vai começar a identificar as formas geométricas, orgânicas e planas em tudo que você vê. E você vai perceber tudo no mundo, tudo da natureza pode ser resumido nesses 3 tipos de formas. Quando você perceber isso, quando você começar a observar o mundo dessa maneira, você já está virando sua chavinha, você está desenvolvendo a sua visão e visualização 3D. Mas eu não estou entendendo ainda qual que é a utilidade de usar formas geométricas para desenhar. Como diz aquela velha frase, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então dá uma olhada nesses desenhos que utilizam formas geométricas básicas para criar figuras ou elementos, objetos super complexos. Ou seja, quando você domina o fundamento da forma e da perspectiva, o seu controle, a sua capacidade de desenhar vai ser muito ampla, porque, como eu já falei anteriormente, tudo na natureza é forma geométrica. Quando você dominar essas habilidades, você pode desenhar tudo. É esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática do desenho que vai te levar ao grande objetivo, que eu imagino que é o objetivo de grande parte dos desenhistas, que é desenhar tudo que você imaginar, sem olhar para referências, sem ficar copiando de outro lugar, criando de fato algo seu. Porque basicamente, nesse processo de desenho de construção, o que você vai fazer é como se fosse um Darwin, é como se você fosse um explorador da vida e você vai desconstruir vários elementos, vários animais ou figuras e vai reconstruí-los em forma de desenho. Então você vai documentar tudo isso e vai arquivar no seu cérebro. Isso vai te gerar o que eu chamo de bagagem visual, que são as referências que você guarda no seu cérebro, ou seja, você não precisa recorrer a uma imagem que você vê ali no seu celular, porque você já tem ela no seu cérebro. Então você sempre pode recorrer a ela e aí você vai conseguir desenhar de memória, de imaginação, sem copiar nada. Você já tem essa informação na sua cabeça e vai ficar muito mais fácil você construir e fazer aquele desenho em qualquer posição. E quanto mais bagagem visual você acumular, quanto mais estudos de desconstrução e construção a partir desse tipo de desenho, mais você vai guardar referências, mais arquivo na sua memória você vai ter e mais você vai conseguir criar e desenhar livremente de memória e de imaginação. Imagina assim, a cada estudo que você fizer dessa maneira, com os fundamentos em mente,
com as formas, a perspectiva, desconstruindo e construindo, é como se você estivesse adicionando uma peça nova na sua caixa de Lego. E aí, quanto mais estudos você fizer, mais sua caixa vai aumentando, mais sua bagagem vai aumentando, e aí você vai ter maior capacidade de construir figuras diferentes, maiores, que até então você não conseguia. E se eu não estudar o desenho de construção, eu consigo chegar ainda no nível legal do desenho? Bom, sinto lhe informar, mas você vai ficar preso no desenho de cópia para sempre, porque você nunca vai desenvolver a sua visão e sua visualização em 3D, e com isso você não vai conseguir criar de imaginação e de memória, porque sua capacidade de criação é limitada. Você nunca vai ter o conhecimento e a profundidade necessária para conseguir desenhar dessa maneira. O seu conhecimento vai ser superficial, você vai entender somente como copiar de A para B, como você faz a transferência de uma linha que você está vendo no objeto, na figura, para o papel. E apenas isso. É tipo ter uma piscina com água até metade. Você pode se divertir um pouco ali, brincar, matar seu calor, mas o seu potencial sempre vai ser limitado. Você não vai poder mergulhar, não vai poder dar um tibum de cabeça, enfim, você não vai conseguir usar essa piscina como um todo. É a mesma coisa no desenho. Seu potencial sempre vai estar limitado e você nunca vai conseguir atingir aquele objetivo que você tanto deseja. Então vamos lá, vamos praticar 2 exercícios simples para você ir desenvolvendo a sua visão e visualização em 3D. O primeiro exercício é das fitas de seda, e como o próprio nome diz, o objetivo é a gente desenhar fitas de seda. Parece simples, mas não é tanto assim, porque a gente precisa visualizar esse objeto em 3 dimensões. E fitas costumam ser bem complicadinhas de entender e de você imaginar como aquilo se contorce no espaço real 3D. Mas para facilitar a sua vida, você pode utilizar de um artifício bem legal, que é de fato usar uma fita de seda real. E você pode fazer isso uma folha de papel qualquer, e você pode fazer de qualquer tamanho, qualquer grossura, somente para você visualizar como uma fita se comporta no espaço. E assim vai ficar muito mais fácil você visualizar esse objeto, porque você vai poder fazer as torções, mudar de ângulo, como se fosse uma câmera, tá vendo? Você pode mudar completamente a sua visualização desse objeto. E aí, para você conseguir desenhar e deixar ela fixa, você pode pregar ela, colar ela numa outra folha com adesivo. Você gira de acordo com o que você desejar, com a forma que você quiser, então prega dos 2 lados. E aí você consegue ter como se fosse um modelo 3D da sua fita. E aí você pode partir para o desenho. Então eu vou fazer uma demonstração, eu vou desenhar essa fita do jeito que ela está aqui. É claro que vai estar num ângulo diferente, porque eu estou vendo diferente aqui e a câmera não vai pegar exatamente. Mas é isso, eu vou desenhar a partir desse modelo. E aí você pode fazer várias fitas nessa mesma folha, vai praticando, quanto mais você fizer, mais você vai conseguir visualizar em 3D. E aí você pode utilizar essa fita que você construiu de papel, com a tira de papel, ou buscar na internet desenhos de fitas, tem vários por aí, e você também pode procurar por serpentina de carnaval, coisas do tipo, que você vai encontrar. Outra coisa que você pode fazer para reforçar a ideia de tridimensionalidade é adicionar luz e sombra. Pode ser bem solto, não precisa ser exatamente perfeito, é só para
reforçar mesmo essa ideia de que é um elemento em 3 dimensões. E você pode fazer isso nessas áreas de torção, ou também no começo e no fim, e aí vai variar de acordo com a fita que você vai desenhar. Por exemplo, aqui eu fiz uma fita mais aberta, então eu fiz uma sombra diferente no começo e no meio, para dar essa ideia de que tem uma luz batendo aqui no centro, e nas outras áreas está mais escondida, então dá esse efeito maior, essa sensação maior de tridimensionalidade. Outro ponto super importante é você desenhar através das figuras, como eu fiz aqui. Essa linha seria a parte de trás da fita, que estaria escondida, mas eu desenhei para eu poder ter uma visualização muito melhor dessa forma em 3D e também para me ajudar a acertar o traço. Aqui, por exemplo, isso me ajudou muito. Fazer esse traço que está escondido me ajudou a entender a curvatura dessa área aqui da fita. E aí, quanto mais você fizer isso, mais você visualizar as formas como se fosse um raio-x, mais você vai desenvolver a sua visão 3D. Esse exercício não é tão simples assim, tá? Principalmente se você nunca desenhou com formas geométricas ou com figuras espaciais. Então, se esforce um pouco, vai ser meio complicado no começo, mas uma hora vai sair. Utilize também esse artifício que a gente fez, né, a fita de papel, porque ela vai te ajudar muito a ir praticando e visualizando os objetos em 3D. Mas se esse exercício ficou fácil para você, então vamos adicionar uma camadinha a mais aí de dificuldade. A gente vai adicionar agora a perspectiva. E como é que a gente adiciona a perspectiva numa fita de seda? A gente vai simular a profundidade que acontece na perspectiva, ou seja, os elementos mais próximos vão ser mais largos ou maiores e as partes mais distantes dessa fita vão ser menores, mais estreitas. Da mesma forma que acontece quando a gente está na estrada. No ponto que a gente está na estrada, ela é mais larga, aliás, é do tamanho normal. Porém, conforme a gente observa a estrada lá na frente, próximo do horizonte, ela vai ficando cada vez mais estreita. Mas o que acontece é o seguinte, a estrada não ficou mais estreita, obviamente. O que aconteceu foi um efeito de perspectiva. O objeto, quanto mais distante, menor fica. Eu vou demonstrar isso na prática para ficar mais claro de entender. Então seria esse o efeito da perspectiva. Na parte mais distante da fita, ela fica menor, e da parte mais próxima, ela fica maior. Para você desenhar dessa maneira, você tem que imaginar que a folha de papel não é plana, ela não acaba aqui, é como se fosse uma janela 3D que abre para o espaço, para o mundo imaginário. Você tem que viajar mesmo e começar a imaginar que a folha de papel não é plana. Parece coisa de doido, mas você precisa praticar isso, ver o papel como se fosse uma janela para o mundo paralelo 3D e acreditar de fato que o que você está desenhando não é uma figura em 2D, é uma figura em 3D. Para te ajudar a desenhar essa fita, tem uma técnica, que é a seguinte. Depois que você fizer o primeiro contorno, o que você vai fazer é simplesmente duplicar essa linha, jogar ela mais para o lado, como se fosse uma sombra, dessa maneira. O segundo exercício que a gente pode fazer para desenvolver nossa visão 3D é o exercício da linguiça. O que a gente vai fazer é desenhar uma forma orgânica
que lembra mais ou menos uma linguiça, por isso esse nome bizarro. E a ideia, mais uma vez, é passar a tridimensionalidade para essa forma orgânica. E para isso a gente vai utilizar o recurso chamado wireframe, que é que nem aqueles modelos tridimensionais feitos só de linhas que a gente vê nos aplicativos de modelagem 3D. Eu vou fazer uma demonstração, vou desenhar uma dessas linguiças e vou explicar depois. Seria mais ou menos esse o resultado que a gente quer atingir. E como é que você vai desenhar essa forma? Primeiro, você vai fazer o contorno dela, e aí tem algo super importante, é fazer essa forma uniforme em todo o comprimento dela. Ou seja, evitar uma forma irregular como essa, né? Pequena de um lado e larga do outro. Feito isso, você vai criar uma linha guia passando bem no centro de toda essa forma que você construiu agora. Essa linha guia vai ajudar a gente a construir essas elipses dentro da linguiça. O próximo passo é você definir qual é a parte da frente e a parte de trás. E para fazer isso, a gente vai fazer uma elipse bem na ponta. Dessa forma. O que essa elipse indica? Que essa parte, a gente está vendo o topo dela, a gente está vendo a parte de cima dela. E essa outra, ela está apontada para longe da gente, a gente não está vendo essa parte de trás dessa forma orgânica. Imagina assim, é mais ou menos que nem minha mão. Imagina que essa seria a forma que a gente acabou de desenhar, um cilindro, digamos assim. Essa elipse que eu acabei de desenhar é essa elipse aqui do buraquinho da minha mão. Nesse ângulo que você está vendo a minha mão, você está vendo esse buraquinho e não está vendo o outro buraquinho da parte de trás. Ou seja, essa é a parte da frente, essa é a parte de trás. O último passo é desenhar o wireframe, ou seja, essas elipses. E são elas que vão passar essa ideia de tridimensionalidade. Nessa etapa, é fundamental você entender como desenhar uma elipse e como ela se comporta num espaço 3D. Eu vou utilizar um copo aqui para explicar melhor como se desenhar uma elipse. Vendo esse copo totalmente de cima, o que você vai ver aqui no bocal é um círculo perfeito. Porém, se eu mudo o ângulo desse copo e começo a girar ele, o que vai acontecer é que ele deixa de ser um círculo perfeito para se tornar uma elipse. E repara que quanto menor o ângulo de visão, mais achatada fica essa elipse, até o ponto de que ela se torna praticamente uma linha. Com isso em mente, a gente vai desenhar essas elipses de acordo com esse ângulo, né? De acordo com a abertura dessa elipse. Se ela vai ser mais achatada, por exemplo, aqui está mais achatada, e aqui ela está mais aberta. Ou seja, nessa parte a gente está vendo ela mais de frente, um pouco mais de frente, e nessa outra aqui ela está mais aberta. Seria mais ou menos isso. Nessa visão daqui, seria mais ou menos nesse ângulo de visão, e nessa elipse aqui, ela estaria mais aberta, mais inclinada, mais de frente para a gente. Nessa linguiça, o ponto mais próximo seria esse, e as duas partes laterais, elas estão voltadas um pouco mais para trás, né? Estão um pouco mais longe da gente. No caso dessa aqui, eu vou fazer ela apontada completamente para trás. E para isso, eu vou desenhar as elipses dessa maneira. Aqui duas dicas super importantes. E a primeira é, a elipse sempre tem que tocar nas laterais da figura. Se ela não tocar, esse efeito de tridimensionalidade se perde. É que nem eu fiz aqui. Eu saí um pouco e ela perde um pouco esse efeito de volume de 3D. Se você fizer ela menor também, se você fizer uma elipse que não toca os cantos, repara como parece que são dois elementos nada a ver, que não tem sentido nenhum. Então não parece um objeto 3D. E a segunda dica é, nunca faça somente uma passada, ou seja, fazer apenas uma linha para essa elipse. Faça várias passadas, pelo menos 2 a 3 passadas, porque isso sempre resulta numa elipse melhor, porque você vai corrigindo a cada passada que você faz dessa elipse. Quando você for fazer esses exercícios aí na sua casa, não copie cegamente, não é um desenho de observação. Você tem que pensar nessa forma em 3 dimensões. Você tem que imaginar ela rotacionando, ela num ângulo específico, porque é só assim que você vai treinar a sua visão e visualização em 3D. Se for para copiar o que eu fiz aqui, é melhor não fazer porque é perda de tempo. Você não vai praticar, não vai atingir o objetivo desses exercícios.
em relação à quantidade, a rotina de estudo e a prática desse exercício, não tem um número mágico, mas o interessante é que quanto mais, melhor, costuma ser melhor, né? Porque você vai exercitar mais a sua visão 3D. O que eu indico no mínimo é pelo menos uma folha desse exercício. Não precisa ser uma folha para cada, tá? Escolhe um deles, um desses 3 e faz. E uma rotina que eu costumo indicar é a seguinte: fazer os exercícios de linhas de aquecimento. Se você não conhece, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e também na descrição. E depois uma folha dessas aqui, para você já virando a chavinha aí da sua visão 3D, para você já começar a visualizar as formas. E aí depois o estudo propriamente dito de um desenho mais finalizado. Mas isso é só o começo para você ir praticando, engatinhando aí na sua visão em 3D. Depois disso, tem muito mais, a gente vai construir em cima dessas formas, mas isso fica para um próximo vídeo. Se você curtiu essa aula e esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda a espalhar esse conteúdo e o canal a crescer. E aí eu fico com aquele ânimo de continuar produzindo mais conteúdos legais como esse. E se você é novo por aqui, está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Muito obrigado e até a próxima aula.